Os europeus chegaram à África. Chegaram como exploradores. Chegaram como comerciantes. Mas depois ficaram como conquistadores. No início do século XX, quase toda a África estava sob domínio europeu. As potências europeias dividiram a África entre si. Desenharam linhas em mapas, linhas que nada significavam, linhas que dividiam povos, linhas que ignoravam culturas e histórias. Esta foi a lógica cruel do colonialismo. Os africanos foram tratados como menos que humanos. Foram-lhes negados os seus direitos básicos. A sua terra foi roubada. Os seus recursos foram saqueados. O seu trabalho foi explorado. Um continente inteiro foi mantido cativo pela ganância do império. Mas mesmo na noite mais escura, uma única faísca pode incendiar um fogo. O espírito de resistência brilhava nos corações dos africanos. Eles ansiavam por liberdade. Sonhavam com o dia em que pudessem governar-se a si mesmos. Os africanos resistiram ao domínio colonial desde o início. Resistiram com cada fibra do seu ser. Às vezes, a resistência era aberta, uma rebelião, uma recusa em cooperar. Às vezes, a resistência era sutil, um apego à tradição, uma reunião secreta, uma canção de desafio sussurrado. Mas sempre a resistência estava lá, um zumbido constante sob a superfície da vida colonial. Esses primeiros movimentos podem ter parecido insignificantes para os colonizadores, mas foram cruciais. Mantiveram a chama da liberdade acesa. Foram um testemunho do espírito indomável do povo africano. Esses primeiros atos de desafio plantaram as sementes para os maiores movimentos de libertação que varreriam o continente nos anos seguintes. Era uma promessa sussurrada ao vento: a África seria livre. As guerras mundiais mudaram tudo. A Europa, devastada pela guerra, emergiu enfraquecida. O mito da invencibilidade europeia estava destruído, e nas colónias uma nova consciência estava a nascer. Soldados africanos tinham lutado nas guerras da Europa. Tinham visto em primeira mão que os seus colonizadores não eram invencíveis. Voltaram para casa transformados, trouxeram consigo novas ideias, novas expectativas. Já não aceitariam a velha ordem. A guerra também expôs a hipocrisia do projeto colonial. Como podia a Europa, pregando liberdade e democracia, negar esses mesmos direitos às pessoas que colonizava? A guerra tinha enfraquecido a Europa, mas tinha fortalecido a determinação dos colonizados. Kwame Nkrumah era um visionário. Era um líder que ousou imaginar uma África livre. Educado no estrangeiro, regressou à sua terra natal, a Costa do Ouro, determinado a libertar o seu povo do domínio britânico. Nkrumah compreendeu o poder do povo. Mobilizou as massas, organizou protestos e greves, exigiu independência. A sua mensagem era clara: preferimos o autogoverno com perigo à servidão em tranquilidade. Finalmente, em 1957, o Ghana alcançou a independência. Foi um momento decisivo, o primeiro país da África subsaariana a libertar-se do domínio colonial. A independência do Ghana foi um farol de esperança, não apenas para a África, mas para os povos colonizados em todo o mundo. Patrice Lumumba e o Congo, uma luta traída. O Congo, rico em recursos, cobiçado por muitos, tornou-se palco de uma luta trágica. Patrice Lumumba, um líder carismático, emergiu da luta pela independência. Ousou sonhar com um Congo livre do controle belga, um Congo para os congoleses. Mas a visão de Lumumba ameaçava o Ocidente. Ele queria nacionalizar os recursos do Congo, usá-los para o benefício do seu povo. E isto o Ocidente não podia permitir. Lumumba foi traído, derrubado num golpe apoiado pelas potências ocidentais. Foi assassinado, o seu corpo dissolvido em ácido, um silenciamento brutal de uma voz poderosa. O Congo mergulhou no caos, vítima de maquinações da Guerra Fria e da ganância do Ocidente. Nelson Mandela, um farol de esperança na África do Sul. Na África do Sul, a luta contra o colonialismo assumiu uma forma particularmente insidiosa, o apartheid. Este sistema de segregação racial foi concebido para oprimir a maioria negra.
Nelson Mandela, um jovem advogado, juntou-se ao Congresso Nacional Africano, determinado a desmantelar este sistema. Mandela tornou-se um símbolo de resistência. Passou 27 anos na prisão, com o seu espírito intacto. A sua prisão apenas amplificou a sua mensagem. Galvanizou a comunidade internacional. O mundo assistiu e o mundo exigiu mudança. Finalmente, em 1994, o apartheid ruiu. Mandela saiu em liberdade, não como um homem amargo, mas como um símbolo de perdão e reconciliação. Liderou a África do Sul numa transição pacífica para a democracia, um testemunho do poder da resiliência e da esperança. Um continente desperta o triunfo dos movimentos de independência. Em todo o continente, o grito de liberdade ecoou. Da Argélia ao Quênia, de Angola a Moçambique, os movimentos de independência ganharam impulso. Cada luta foi única, moldada pela sua própria história e contexto, mas todas estavam unidas por um objetivo comum: libertar-se dos grilhões do colonialismo e reivindicar o seu lugar de direito no mundo. O povo de África ergueu-se, exigiu a sua liberdade. E uma a uma, como peças de dominó a cair, as potências coloniais foram forçadas a ceder o controle. No final do século XX, a África estava livre. O mapa do continente tinha sido redesenhado, desta vez pelas mãos do seu próprio povo. O legado da liberdade, desafios e triunfos. A independência foi apenas o começo. O legado do colonialismo era profundo. As novas nações da África enfrentaram imensos desafios: pobreza, analfabetismo, tensões étnicas, economias frágeis e instabilidade política. Muitas nações africanas lutaram para forjar o seu próprio caminho. Golpes e guerras civis prejudicaram o progresso do continente. O sonho de uma África unida e próspera muitas vezes parecia ilusório. Mas em meio aos desafios, houve também triunfos. As nações africanas reconstruíram os seus países, investiram em educação e saúde, abraçaram a democracia, tornaram-se vozes no palco mundial. Um novo amanhecer, o futuro da África nos seus próprios termos. Hoje a África está numa encruzilhada. O século XXI reserva tanto promessas como perigos. O continente ainda luta com os legados do seu passado. Mas há uma nova geração a emergir, uma geração que está determinada a moldar o seu próprio destino. A África é um continente de imensa diversidade, de culturas vibrantes, de paisagens de cortar a respiração e de potencial ilimitado. O futuro da África pertence ao seu povo. Eles escreverão a sua própria história, uma história de resiliência, de inovação, de progresso e de esperança.